Gurizada, boa noite. Eu ia terminar de falar hoje sobre condromalácia, que eu ia responder aquelas perguntas e falar sobre as abordagens de tratamento. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a gente recebeu pelo menos umas 7 mensagens de 7 pessoas diferentes dizendo que sexta-feira de noite é dia de comemorações, boas notícias e informações felizes, e não de falar sobre patologias de joelho. Então eu vou responder as perguntas nas caixinhas ao longo do final de semana, e durante a semana que vem eu vou fazer uma live só de perguntas e respostas. E aí, se ficar alguma dúvida das caixinhas do final de semana, eu respondo na perguntas e respostas na terça. Beleza? Então, o assunto da live hoje vai ser um assunto que me mandaram, na verdade, 2 pessoas me mandaram. Uma falando sobre ninguém faz terra na minha academia e nenhum professor conseguiu me ensinar direitinho, eu não consigo fazer. E aí perguntou por que esse exercício não é prescrito, enfim. E outra pessoa me mandou uma mensagem dizendo que ela teve uma lombalgia e o médico disse que ela não podia fazer agachamentos, terras e variações de nenhuma espécie. A única coisa que ela poderia fazer seriam extensões e flexões de joelho em máquinas. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, do porquê fazer, como fazer, por que não prescrevem, quais são os problemas, os mitos, os tabus com essas coisas aí do levantamento terra, beleza? Que legal, obrigado, Roger. Pessoal, meu nome é Matheus Morgado, para quem não me conhece, sou profissional de educação física, graduado pela PUC-RS, sou especialista em movimento, então tenho pós-graduação, além de outras, mas atuo principalmente com as minhas pós em cinesiologia, biomecânica, biocinética, cinemática. Trabalho, então, padrão de movimento, mais voltado tanto para a parte de reabilitação neuromuscular, quanto para a parte de performance esportiva. São as áreas que eu atuo mais, embora atue com o público em geral, atuo muito nisso. E meus cursos, minhas palestras, meu conteúdo, como vocês já viram, é muito sobre os padrões básicos de movimento, né? Então, um padrão básico natural humano, agachamentos, terras, empurradas, puxadas, remadas, enfim, esses padrões mais da natureza humana do movimento. Sou empresário, sou professor, tenho uma academia aqui em São Paulo que eu abri justamente para dar os cursos, gravar os conteúdos, fazer as palestras, poder ter um espaço para as lives, né? E para poder atender os meus atletas. E pensando nisso, agora eu já lancei diversos cursos aí nos últimos 2 anos e eu vou fazer agora, depois de um hiato aí de uns 8 meses mais ou menos, eu estou fazendo um novo evento que vai acontecer dos dias 22 a 26 de agosto, que é o Personal Trainer de Elite, aonde eu vou falar, nome super, né, mas que é onde eu vou falar justamente como entregar resultados incríveis utilizando o agachamento, o supino, o levantamento terra, esses 3 padrões básicos aí de movimento, para maximizar resultados nas periodizações, nos treinos dos alunos, como ensinar, como fazer, como utilizar, como prescrever e reduzir o risco de lesão de alunos e atletas ao mesmo tempo, utilizando esses exercícios como parte do treinamento, tanto para força, quanto para hipertrofia, quanto para reforço muscular, enfim, entrega de resultados, redução de risco de lesões. Então, o evento vai ser online, gratuito, tem o link de inscrição na minha bio, é só botar lá nome, e-mail, enfim, vai receber um e-mail de confirmação e vai lá na mesma página, já tem o link do WhatsApp também, e o calendário e o material de apoio, que são 3 PDFs, um sobre agachamento, um sobre supino e um sobre terra, vão ser disponibilizados através dessa inscrição e do grupo de WhatsApp. Beleza? Então, quem tiver interesse pode clicar lá e se inscrever. Começando o assunto de hoje, né? Me mandaram algumas perguntas já ao longo do tempo, eu procurei nas caixinhas anteriores e nos comentários e nessas mensagens que me mandaram agora, inclusive pessoas conhecidas me mandaram áudios de outras pessoas pedindo para eu falar sobre isso, por isso que eu resolvi então abordar esse assunto. E o assunto então, iniciando por que em geral a gente não vê muita gente fazendo levantamento terra nas academias, inclusive tem muitos locais onde a gente não vê ninguém fazendo, e alguns locais onde inclusive é proibido de fazer levantamento terra,
Tem alguns que são mais sensatos e os professores são proibidos de prescrever, que eu já acho absurdo, mas tu proibir de prescrever é uma coisa, tu proibir que seja feito, executado o levantamento terra é outra coisa extremamente radical, né? Mas tem muitos locais onde é proibido executar o levantamento terra. E na verdade é muito comum, inclusive tem redes grandes aí de academia low cost, aonde eles te proíbem de fazer levantamento terra. Inclusive eu e a Elaine já sofremos bastante aí aqui em São Paulo, tentando treinar levantamento terra em mais de um local, né? E mesmo sem bater peso, sem fazer escândalo, sem prejudicar ninguém ou sem estragar nada, não deixaram e nos expulsaram da academia, de mais de uma. Então, esse é um dos motivos de eu ter aberto uma academia. Então, o que acontece? A gente tem um mito de que o levantamento terra só serve para treinamento de força. A gente tem aquele mito de que o levantamento terra ele é um exercício ultrapassado, né? Um exercício que é lesivo, que é desnecessário. Somado a esses mitos, a gente tem uma questão muito importante que é a maior parte dos profissionais, infelizmente, não tem um conhecimento técnico adequado para prescrever e ensinar o exercício de forma correta e adequada. E como quem me acompanha aí sabe que a anatomia e biomecânica de cada indivíduo sofre algumas alterações. Então, o mesmo movimento do levantamento terra pode sofrer algumas pequenas ou até grandes variações de um indivíduo para o outro. Então, a gente tem que ter um bom senso ali, um mínimo conhecimento de biomecânica para fazer os ajustes adequados ao longo da orientação do exercício. E a maior parte dos professores não tem. Outro motivo muito forte também é o motivo comercial. A gente tem 100 alunos dentro de uma sala de musculação e a gente tem 3, 4 professores para dar atenção para todos esses alunos. É óbvio que isso nunca vai acontecer. Mesmo que tivesse 20 professores, eles não vão conseguir dar atenção para 100 e poucos alunos ao mesmo tempo no horário de pico, das 18, 19 horas. Então, o terra é um exercício que exige um mínimo de atenção, um mínimo de conhecimento e um mínimo de cuidado, principalmente na fase de aprendizado ali do exercício, do movimento. Então, não é interessante para a academia que esse exercício seja prescrito. Então, para a academia, comercialmente falando, não é interessante que exercícios mais complexos como terra, agachamento, exercícios com kettlebell, mudança de direção, enfim, que ocupam mais espaço, que exigem mais atenção do professor, que exigem um cuidado maior, que exige que alguém esteja minimamente ali do lado daquele aluno, sejam prescritos e ensinados, porque vai prejudicar o atendimento, entre aspas, dos demais que estão em sala. Então, comercialmente falando, não é interessante também. Então, a gente tem todos esses motivos aí para a gente não ver tanto o terra sendo executado nas academias, e a gente não ter permissão de professores nas academias para prescrever e não ter alunos executando também. Até a proibição, como eu disse em alguns locais, do exercício ser feito. Isso acontece por quê? Terra é um exercício que ele é básico, como eu disse, não pela facilidade da execução. É um exercício bem complexo, é um dos mais difíceis que a gente pode fazer numa sala de musculação. A Milene falou, eu era obrigada a ensinar terra com a barra de bíceps. Pois é. Aí tem uma professora mandou uma mensagem dizendo que ela era obrigada a ensinar o levantamento terra numa barra de bíceps, daquelas menorzinhas, para não ocupar a barra do supino dos outros. Então, assim, imagina tu ensinar uma pessoa a fazer levantamento terra com uma barra pequena, que a pessoa mal cabe no meio da barra, e com anilhas convencionais menores. Então, já é difícil de tu posicionar o aluno, é difícil de tu conseguir dar uma altura, então tu tem que saber mais ou menos qual a altura da anilha, botar steps embaixo, enfim, complica tudo, né? Então, o terra, ele é um exercício que tem vários detalhes e várias fases. Ele é um exercício básico por ser básico do movimento humano, é um movimento natural. Se tu for ver um bebê que está começando a caminhar, cara, ele agacha, ele para cima e para baixo ali, ele faz o movimento do terra para pegar coisas no chão, ele faz movimentos de empurrar,
e de puxar para se levantar e ficar de joelhos e ficar de cócoras e levantar para pegar brinquedos, para empurrar coisas, para puxar coisas para ele, para buscar coisas, a gente vê o tempo inteiro. Então, a gente nasce sabendo executar esses movimentos. A gente não desenvolve ao longo do tempo, a gente perde isso ao longo do tempo pela vida que a gente leva hoje em dia. Então, de ficar muito tempo sentado, de dirigir, enfim, de inatividade física, né? Tu não pratica nada, então tu perde. E então, para a maior parte das pessoas, quanto mais tempo passa sem o desenvolvimento de um repertório motor adequado, mais a pessoa perde mobilidade, mais ela perde flexibilidade, mais ela perde propriocepção, mais ela perde coordenação motora, mais ela perde força, mais ela perde a capacidade de executar os movimentos. Então, quanto mais tempo passa com uma pessoa sem praticar atividade física, mais difícil, mais trabalho dá de orientar a pessoa para executar o movimento. E a maior parte dos professores simplesmente não quer ter esse trabalho, essa é a verdade. Tanto de estudar para aprender a ensinar, quanto de trabalho de, digamos que, investir diversos períodos de tempo, ou diversas aulas, orientando, ensinando o aluno a executar um movimento mais complexo. Mesmo que esse exercício vá trazer grandes benefícios, porque esse grande benefício vai dar muito trabalho de ensinar, ou talvez vai ocupar um grande período de tempo, e ele prefere fazer algo mais imediato, como botar o aluno num leg press, por exemplo, ou numa cadeira flexora, numa mesa flexora, onde simplesmente bota o aluno lá e diz, empurra aí. É bem mais fácil, né? Mesmo que o resultado não seja nem perto do mesmo. Então, a gente tem diversos cuidados e diversas técnicas e diversos pontos de atenção que a gente tem que ter ao longo da didática do Terra. E ele é um exercício extremamente seguro se tu souber ensinar. A gente tem também outro limitante, fator limitante que é muito forte, que é muito difícil um profissional de educação física ter na sua palavra o mesmo peso e credibilidade que um médico, por exemplo. E é muito comum a gente ver, principalmente nos médicos mais velhos aí, mais conservadores, de que pessoas não podem fazer agachamento livre, levantamento terra, porque ele é lesivo. Ou que uma pessoa que tem algum tipo de patologia ou dificuldade não deve fazer, não pode fazer, proibir o indivíduo de fazer por ele ser lesivo. Mas a verdade é que os exercícios, em geral, eles não são lesivos, né? A execução incorreta é lesiva. E aí qualquer execução incorreta de qualquer exercício é lesiva. A médio e longo prazo, se tu fizer movimentos errados, mesmo sem peso, tu eventualmente vai te machucar. Essa que é a verdade. Então, a gente tem essas questões que são um pouco difíceis de vencer às vezes. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla dos básicos, porque levantamento terra, agachamento supino são os principais exercícios. E aí entra a minha linha argumentativa. Cara, levantamento terra é incrível. Levantamento terra é um exercício que tu trabalha praticamente todos os músculos do corpo, ao mesmo tempo. Quanto mais contração muscular tu tem, maior ativação metabólica e maior estímulo hormonal tu desenvolve. Levantamento terra é o terceiro ou quarto movimento que tem maior estímulo, tanto da contração muscular, ou seja, gasto calórico, tanto quanto ativação do metabolismo basal, contrações e grupos de músculos trabalhados de forma simultânea e estímulo hormonal. Quanto mais músculos tu contrai, maior o estímulo. Quais são os outros 3 movimentos que têm maior ativação e maior estímulo do que o levantamento terra? Snatch, Clean and Jerk, que são movimentos do LPO, e o Overhead Squat, que é um educativo do LPO, né? Esses são os únicos 3 movimentos que têm maior estímulo e maior recrutamento de grupos musculares do que o levantamento terra, só. Cara, são exercícios muito mais difíceis e muito mais complexos de serem ensinados do que o levantamento terra. Levantamento terra, se tu tiver um step e um halter, tu consegue ensinar de uma forma extremamente segura, desde o primeiro educativo. O risco de lesão, 0. É só tu não deixar a pessoa se matar com o halter e um step, que vai dar tudo certo.
E tu progride a partir daí. Então, se tu tiver uma didática mínima e um mínimo de bom senso, tu vai conseguir ensinar para o teu aluno a fazer um exercício que, com um exercício, tu substitui outros 20 com uma carga muito maior, um gasto calórico muito maior, um recrutamento muscular muito maior, uma sensação de recompensa. O corpo humano, a dificuldade de treinar, ela é suprida pela sensação de recompensa dos estímulos hormonais. Quando tu executa uma tarefa que ela é desafiadora e tu vence essa tarefa, tu libera hormônios de felicidade, tipo serotonina, endorfina. E esse tipo de sensação é que te faz adesão à atividade física. Então, cada vez que tu vence um educativo, do mais simples até o mais complexo, tu fica feliz. Imagina, toda vez que teu aluno faz um movimento, ele fica feliz porque ele fez um movimento melhor, porque ele fez um movimento com mais carga, porque ele fez um movimento com mais amplitude, porque tu progrediu esse movimento e ele conseguiu fazer, porque ele sentia dor e agora ele não sente mais, porque ele nunca imaginou que ele fosse pegar um peso X, por exemplo, o peso corporal dele, e agora ele faz série com esse peso, porque a cada treino que ele faz, ele se sente mais forte, ele fica mais feliz, ele emagrece mais, a libido melhora, as taxas hormonais melhoram, os marcadores de saúde melhoram. Então, estabiliza a pressão, diminui o colesterol, mexe com triglicerídeos, estabiliza todas as principais funções do corpo, enquanto tudo que está bom melhora e tudo que está ruim volta ao normal. E todo treino é um desafio. E é um desafio que é fácil de ser vencido se tu souber fazer cada etapa. Então, o levantamento terra é simplesmente incrível, só tem motivos bons para se fazer. Ah, mas quem tem hérnia de disco não pode fazer levantamento terra. Levantamento terra é o principal exercício para tratamento de hérnia de disco. Desculpa te informar. É a mesma coisa que para quem tem lesões de joelho. Levantamento terra trabalha glúteos, posteriores de coxa, estabilização de pés, tornozelos, joelhos, quadril e coluna, tronco inteiro, toda a cadeia posterior que vai fazer o controle de desaceleração de todos os movimentos, que vai coordenar e estabilizar praticamente todas as articulações do corpo e reduzir o risco de lesão de tudo. Ao mesmo tempo que tu estabiliza a tua coluna e tu não deixa uma hérnia ficar cada vez pior. É óbvio que existem passos e cuidados para essas abordagens, mas são elas que são feitas, né? E tu só precisa de alguns poucos conhecimentos e um mínimo de bom senso para fazer tudo isso. Então, o levantamento terra é incrível. Não é para todo mundo. Cara, é para todo mundo. Não necessariamente todo mundo vai fazer um levantamento terra com 2 vezes o seu peso corporal, nem todo mundo necessariamente vai fazer um levantamento terra com barra, não necessariamente todo mundo vai fazer um levantamento terra com amplitude completa. Mas, cara, tu precisa ter um movimento, por exemplo, de pegar alguma coisa no chão. Como é que tu vai pegar alguma coisa do chão? Isso aqui é um levantamento terra. Tu nunca pegou uma caneta no chão, tu não pega o tênis para colocar no pé todo dia, tu não pega a bolinha para jogar pro teu cachorro de novo no chão. Cara, isso é um levantamento terra. É o mesmo padrão de movimento, como é que ele não é para todo mundo? Não faz sentido. Isso foi um levantamento terra muito mais amplo do que eu faço numa competição de powerlifting. Muito mais amplo, a amplitude de movimento foi muito maior. A bolinha estava muito mais baixa do que a barra. Mas é o mesmo movimento. Para a opinião de alguns, talvez o movimento que eu fiz para pegar a bolinha nesse levantamento terra tenha sido muito mais desafiador do que fazer com uma barra com o seu peso corporal nessa barra. Porque a amplitude foi muito maior, exige muito mais controle motor, exige muito mais intersecções cruzadas musculares, exige propriocepção e coordenação motora muito maior do que te exige para fazer a pegada em uma barra que está a 22,5 centímetros do solo, que é a altura oficial de uma barra para fazer um terra ou um levantamento de peso olímpico em competição, que é a altura que todo atleta usa. Então, já parou para pensar que talvez pegar a bolinha do chão para arremessar para o teu cachorro buscar no parque possa ser mais desafiador para algumas pessoas do que levantar uma barra com o próprio peso corporal do chão durante um treino? Isso é realidade, cara. Tem pessoas que têm
muito maior dificuldade de mobilidade e flexibilidade para pegar uma bolinha no chão ou calçar o tênis de manhã, quando vai sair para trabalhar, calçar um sapato, do que para pegar uma barra e fazer um movimento no treino. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque muita gente nunca parou para pensar nisso, mas é bem interessante, né? Por que tu não pode fazer um levantamento terra? Tu pode. Talvez com algumas adaptações, talvez com amplitude reduzida, talvez um educativo, mas tu pode. Existem muitas formas de diminuir a amplitude, diminuir a carga, regredir, por exemplo, a dificuldade reduzindo o braço de alavanca, de resistência. Existem 1 milhão de possibilidades. É isso que eu sempre faço. Os primeiros treinos com os meus alunos são sempre avaliação de padrão de movimento e começo pelo levantamento terra. Todos os alunos na academia, aqui na minha academia na Morgave Barbell Lab, com a minha equipe, o primeiro dia de treino é dia de avaliação de padrão de movimento e didáticos educativos do levantamento terra. Tem alguns indivíduos que começam hoje e no final do treino estão movimentando o peso corporal no levantamento terra. Outros levam semanas para aprender a fazer o movimento. Mas é gratificante e tem um resultado incrível de qualquer forma. Perguntas? Manda. Qual seria, então, a situação em que não podemos passar terras para um aluno? Tem alguma restrição? Tem algumas restrições. Exemplo. Cara, Repete a pergunta. Tá, então, a pergunta foi, existe alguma situação ou alguma patologia, alguma condição em que eu não deva prescrever um levantamento terra? Cara, existe. Essas condições, elas são temporárias. Por quê? Porque vamos supor que o aluno tem uma hérnia de disco. Foi uma excelente pergunta. Vamos supor que o aluno tem uma hérnia de disco. Eu tenho 2. Nenhuma delas foi feita ou agravada fazendo levantamento terra. E eu faço levantamento terra. A minha abordagem para o tratamento e reabilitação para pessoas com hérnias de disco é com levantamento terra. Mas é óbvio que se essa pessoa sofreu um trauma ou ela está em uma fase aguda de dor devido a uma hérnia de disco, ela obviamente não vai poder fazer o levantamento terra agora. O que tem que ser feito? Dependendo do caso, tem que ser feito um trabalho específico com um fisioterapeuta. Foge um pouco da minha atuação, né? Eu não sou fisioterapeuta. Dependendo do caso, pode ser que uma simples liberação miofascial ou até uma autoliberação miofascial, utilizando um rolinho. A gente sempre começa os treinos aqui na academia fazendo autoliberação miofascial, mobilidade, flexibilidade e ativação. Muitos alunos chegam aqui com dor e uma autoliberação miofascial e uma ativação adequada resolve a dor em minutos. E eu não estou falando isso, tipo assim, da minha cabeça. Hoje veio um aluno novo aqui na academia fazer uma aula experimental, às 9 da manhã, um aluno que estava com muita dor no joelho. Um aluno que está com dor no joelho pode fazer levantamento terra? Depende, qual é a causa dessa dor? No caso dele, ele estava com uma contratura no adutor e o glúteo médio do lado esquerdo estava meio inibido, ele estava meio hipotônico, não estava funcionando como deveria. E esse aluno é médico, ele fez ressonância, fez raio-x, fez 10 sessões de fisioterapia, tomou anti-inflamatório, relaxante muscular. Nas palavras dele, ele está há 3 meses com dor tentando de tudo. A gente resolveu a dor no joelho dele em menos de 26 minutos, fazendo liberação do adutor, ativação do glúteo médio e levantamento terra. Depois de 26 minutos, ele não tinha mais dor fazendo levantamento terra. Teoricamente, quem tem dor no joelho não pode fazer levantamento terra. Teoricamente, quem tem dor na lombar não pode fazer levantamento terra. Mas é o melhor exercício para isso. Só tem que saber o que está fazendo. E é isso, sobre isso, e basicamente sobre isso, como fazer reabilitação, ganhos estéticos e ganhos de performance, utilizando os 3 movimentos básicos. Terra é um deles. E é só sobre isso que todo o meu conteúdo aqui no Insta, no YouTube, e é basicamente sobre isso o evento, e é basicamente sobre isso que são os meus cursos.
como tu utilizar 3 movimentos básicos para resolver uma dor de um aluno que fechou hoje aqui na academia, porque ele estava com dor há 3 meses e tentou de tudo. E a gente resolveu em menos de meia hora. Porque o aluno que está num platô, um aluno avançado, vamos supor, que está num platô há meses, sem ganhar força e sem ganhar estética, porque ele não consegue progressão de carga. Eu te ensino a utilizar um levantamento terra para quebrar esse platô. Um aluno que é iniciante e tu quer começar com os padrões fundamentais de movimento. Por quê? Porque ele gosta de jogar futebol, ele não gosta de levantar peso, ele está fazendo isso para melhorar a prática esportiva. Levantamento terra, agachamento supino, basicamente. Esses exercícios são exercícios básicos para o movimento humano, não importa o teu objetivo. Eles são adaptáveis para te entregar o resultado. Tu vai conseguir entregar esse resultado para o aluno. Todo mundo deveria minimamente saber fazer. Eu não estou dizendo que tu precisa saber prescrever e treinar um atleta de powerlifting. Eu estou dizendo que tu precisa saber identificar os padrões de movimento do teu aluno e saber entregar e orientar um padrão básico de movimento humano para qualquer indivíduo, para qualquer pessoa normal, seja uma criança de 8 anos, como nós temos aqui, seja um aluno idoso de 60 e poucos, 70 anos de idade, que nós temos aqui, seja um atleta profissional, que nós temos aqui, seja um competidor de força, que nós temos aqui, seja um indivíduo que vem porque ele acha divertido levantar peso, nós temos aqui também. Então, é um padrão básico de movimento humano. Tu precisa saber o mínimo sobre esse movimento, o mínimo sobre essa didática, o mínimo sobre essas prescrições para entregar o melhor resultado possível para o teu aluno, cliente, atleta. Então, eu não vejo motivos para ser proibido, eu não vejo uma contraindicação. Eu vejo talvez um momento inadequado ou uma progressão inadequada ou uma aplicação inadequada do exercício, mas não uma proibição do exercício em si. Como eu disse antes, qualquer tipo de movimento mal feito ou mal prescrito vai ser lesivo. O problema não é o movimento, e sim a instrução. Beleza? Tem mais alguma pergunta? E aí, às vezes eu deixo alguma pergunta para trás. Eu respondi todas que foram feitas. Sim. Falta 2 minutos, acho que você poderia falar um pouco sobre como que você, sobre os movimentos básicos, é o que os seus alunos te procuram. Beleza. Então, o que acontece? Agora, falando bem da parte profissional mesmo, da educação física como professor. Eu não sei se todo mundo aí me conhece ou acompanha minha trajetória de carreira desde que eu comecei a produzir mais conteúdo. Mas eu resolvi começar a dar os cursos sobre os movimentos básicos por 2 motivos principais. O primeiro os alunos vinham me procurar porque eles queriam aprender a fazer aquilo que eles me viam fazendo e me viam ensinando. Ou seja, eles queriam aprender a fazer o agachamento, terra, o supino, enfim, esse tipo de exercício básico, porque eles não viam ninguém mais fazendo e eles viam a entrega de resultado e as progressões que eu tinha, tanto com os meus alunos quanto a minha própria progressão ao longo do tempo, e eles não conseguiam encontrar alguém que conseguisse ensinar isso. As pessoas simplesmente não sabiam orientar, então eles iam me procurar. E uma vez que as pessoas começaram a me procurar tanto, que a minha agenda ficou lotada e eu não estava mais conseguindo dar conta do trabalho, outros profissionais começaram a me procurar para resolver problemas, disfunções, dificuldades que eles tinham com os próprios alunos em relação a esses movimentos. E aí eu comecei a prestar consultoria para profissionais da área também, além dos alunos presenciais, dos atletas e das consultorias. E aí eu resolvi começar a fazer o curso, então, porque eu vi um mercado enorme onde não tinha nenhuma atenção. Tanto que hoje, se a gente for falar em agachamento, supino, levantamento terra, a gente tem mais uns 2 ou 3 cursos aí no Brasil e eles são voltados especificamente para a prática do powerlifting e do LPO, e não para pessoas normais. Então, isso é uma coisa, cara, tá em falta e não é uma coisa tão difícil assim de se aprender. Na verdade, até é fácil depois que tu observa por alguns instantes. Tem um comentário, ele falou, nós temos um aluno de 70 anos e com 11 pelos na coluna e faz terra. Nós temos um aluno que tem 72 anos de idade aqui na academia, ele tem 11 pelos na coluna,
não sei quantas hérnias de disco, sinceramente, artrose no quadril e ligamentos rompidos no ombro esquerdo, que ele fez cirurgia no manguito. E ele faz levantamento terra e ele sentiu melhoras na vida cotidiana, na libido e na estética dele no dia a dia fazendo levantamento terra. Foi o primeiro, essas primeiras 4 ou 5 semanas desse aluno foram basicamente levantamento terra, mobilidade, flexibilidade e agachamento, senta e levanta na caixa. Rafael Carneiro, o aluno que tem assimetria de força nas pernas, precisa fazer algum outro exercício para resolver a assimetria ou pode levar terra? Aí essa pergunta é incrível. Me perguntaram se um aluno que tem assimetria de força nos membros inferiores, ou seja, tem uma perna mais forte do que a outra, precisa fazer alguma coisa a mais para resolver e equiparar as forças, né, em ambos os membros inferiores, ou se apenas o levantamento terra é suficiente. Depende. Depende por quê? Muitas vezes essa questão de assimetria ela é pura e simplesmente por uma perna dominante. Quando a gente faz um levantamento terra bilateral, e aí, tranquilo? Muitas vezes falou, boa noite, bom final de semana. Me despedindo do pessoal da academia aqui que a gente está fechando. Muitas vezes o simples fato de tu inserir o movimento já é suficiente sim para fazer uma boa equiparação e corrigir isso. Na maior parte das vezes é. E se não for suficiente para resolver 100%, vai ser uma melhora absurda só com o levantamento terra. Caso a gente esteja falando de uma prática esportiva específica, de uma lesão específica ou de uma modalidade específica que a gente esteja buscando uma melhora de performance por supercompensação, às vezes pode ser necessário que tu utilize alguma variação do levantamento terra. Uma elevação de quadril unilateral, um stiff unilateral com base anteroposterior, enfim. Mas, para qualquer um desses exercícios, tu precisa ter um bom padrão de movimento do quadril e tu precisa saber orientar o teu aluno para fazer de forma adequada esse movimento, para que não haja compensações. E o fundamento básico é o levantamento terra. Então, tu precisa saber o levantamento terra, saber ensinar, saber demonstrar, executar, orientar, corrigir e adequar o levantamento terra para que tu possa fazer uma progressão. No momento em que tu está no levantamento terra e tu vai para um unilateral ou para um auxiliar que tem uma carga muito maior nas articulações e nos músculos envolvidos no movimento, tu tem uma progressão, então tu precisa conhecer o básico. Então, mesmo que tu precise de um auxiliar, tu precisa saber orientar o básico, que é o levantamento terra, e a partir daí fica muito mais fácil e seguro de fazer as progressões e as correções necessárias. Beleza? Mais alguma pergunta aí na finaleira? Fechou? Respondi todas? Esqueci uma que veio de caixinha? Eu respondo na caixinha. Beleza. Então tá, galera. Oi? Fala do workshop para a galera se inscrever. Gurizada, só para relembrar então, tem o link de inscrição do evento sobre os movimentos básicos que vai acontecer do dia 22 a 26 de agosto agora. Link na bio, no meu Insta. É só clicar lá para fazer a inscrição, preencher, tem o botão do WhatsApp já no próprio link de inscrição, e clicando ali embaixo da inscrição já tem o botão do WhatsApp para entrar no grupo e vai receber o e-mail de confirmação também para poder receber o material de apoio e o calendário, beleza? Então é isso, segunda-feira às 20 horas e 30 minutos tem live, vai ser sobre as análises dos vídeos e conteúdos. Quem quiser mandar vídeos e conteúdos para eu analisar aí na live de segunda, que a galera tá se divertindo, eu recebo cada comentário engraçado. Inclusive, a galera mais diverte eu me irritando com os comentários. Manda ver, pode me mandar lá no direct ou me marcar no post lá do vídeo que eu analiso e comento na segunda. E nos vemos na segunda. Um bom final de semana para todos. Até mais!